Olá, bem-vindo ao podcast. O tema de hoje é a gestão institucional da EAD e o processo de avaliação de cursos. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema fundamental para a educação à distância. Vamos falar sobre a importância da avaliação, os desafios do credenciamento e como tudo isso impacta a experiência dos estudantes e a oferta de cursos. Para isso, trouxemos uma especialista na EAD e nos processos de avaliação de cursos, para um bate-papo com a professora Aline Amorim. A Aline é professora do CEFOR, coordenadora de curso, tem experiência em processo de avaliação e parecer de autorização de cursos. Se apresenta um pouco melhor para nós, Aline. Olá, professora Roberta. É um prazer estar aqui nesse bate-papo sobre gestão institucional da EAD. Eu, além do que você já me apresentou, posso destacar que tenho mais de 10 anos de experiência em educação à distância e nesses 10 anos eu participei como coordenação de curso, que eu penso que já é uma boa experiência de gestão institucional da EAD, mas também coordenei um núcleo de educação à distância, também fui por um tempo diretora de educação à distância, sou avaliadora do INEP dos cursos superiores e também atualmente eu estou na coordenação geral de ensino do CEFOR. E isso me faz ter que participar, por exemplo, de diversas câmaras, que são os órgãos no Instituto, onde nós avaliamos, autorizamos, fazemos pareceres de cursos. Entre esses cursos, tem diversos cursos na modalidade à distância, dos diversos níveis, ou cursos presenciais com carga horária à distância, que também estão sujeitos aí às especificidades da nossa legislação para EAD. Então, com essa experiência, eu creio que consigo contribuir um pouco com a sua proposta de bate-papo sobre a gestão institucional da educação à distância. Aline, para começar, que tal você contar para a gente um pouco sobre como funciona o processo de avaliação na EAD? Especialmente sobre o credenciamento, que é o primeiro passo para qualquer instituição que quer oferecer cursos à distância. Claro, Roberta, vamos lá. O credenciamento ele é uma etapa fundamental e obrigatória para qualquer instituição que deseja atuar na educação à distância. É realizado pelo MEC e pelo INEP, e envolve verificar se a instituição tem condições de oferecer cursos de qualidade. E nesse processo avalia-se de tudo, desde a infraestrutura, como o ambiente virtual, os polos de apoio presencial e a qualificação dos professores. Depois de passar por toda essa análise, que é feita por uma comissão específica, é que a instituição, então, tem a sua portaria de credenciamento e pode começar a ofertar os cursos na modalidade à distância. Isso mesmo. Além disso, não basta também conseguir o credenciamento. As instituições elas precisam passar, por renovações periódicas, por processos contínuos de avaliação, que garantem esse nível de qualidade e que ele seja mantido, um trabalho constante. Exatamente, Roberta. E após o credenciamento inicial, as instituições precisam passar por esses processos de credenciamento periódicos, que é o processo de recredenciamento. E, além disso, existe também uma avaliação contínua, tanto interna quanto externa. Essa avaliação visa garantir que os cursos estejam sempre atendendo às normativas de qualidade estabelecidas pelo MEC. E isso inclui avaliações do desempenho dos alunos, da qualidade do material didático, e também da capacitação dos professores, entre diversos outros indicadores. Aline, como é que são esses processos de avaliação na qualidade de cursos EAD? Todos os cursos são avaliados? Então, Roberta, aqui essa questão, ela merece uma introdução, um destaque, para que os nossos ouvintes, eles entendam que em cada nível, o processo ocorre de uma forma. Então, por exemplo, quando a instituição ela é credenciada para ofertar cursos na modalidade à distância, ela pode ofertar nos diversos níveis. Então, embora o processo de autorização de cursos na modalidade à distância ele ocorra somente para os cursos de graduação, quando nós falamos da avaliação de cursos na modalidade à distância de modo geral, nós precisamos entender que todo curso passa por avaliação.
Só que em alguns casos, essa avaliação ela ocorre em nível institucional, como é o caso, por exemplo, dos cursos de nível técnico, que são nível médio, os cursos de pós-graduação, onde nós podemos ter aperfeiçoamento, especialização e até mestrado e doutorado na modalidade à distância. Então, e os cursos de graduação também. Então, esses cursos, todos eles vão passar por algum tipo de avaliação. Então, vou dar o exemplo aqui no IFES, que é a nossa realidade. Todos os cursos são avaliados, sim. Eles são avaliados pelos estudantes, então o estudante avalia o professor, o estudante também avalia o curso, a metodologia. Se esse curso for um curso onde está prevista a atuação de tutores ou de mediadores, essa equipe também é avaliada pelos alunos. Normalmente, nós aplicamos um questionário de avaliação ou ao final de cada disciplina ou ao final de cada curso, e também existem os processos institucionais. Por exemplo, nos cursos de especialização, a cada final de oferta, nós precisamos apresentar um relatório que vai especificar todas essas avaliações que ocorreram no curso e vai ser também avaliado pela Câmara, respectiva Câmara. Então, se for um curso de especialização, é a Câmara de pós-graduação. Então, existe um processo avaliativo onde diversos atores participam, desde os alunos até os nossos pares, digamos assim. Então, esse processo, ele existe. Isso é o exemplo do IFES, mas eu acredito que todas as instituições sérias e comprometidas com a qualidade na modalidade à distância possuem alguma forma de avaliação que vai nesse caminho. E depois nós temos, então, o processo avaliativo com o regramento do MEC. Excelente! Então, a gente vai focar nesse bate-papo na avaliação de cursos do ensino superior, né? Então, é interessante destacar que, quanto a esses instrumentos do MEC, né, sobre os quais você acabou de comentar, a gente tem 3 principais dimensões que são observadas nos cursos à distância: a organização didático-pedagógica, o corpo docente tutorial e a infraestrutura. Então, Aline, você podia trazer para nós, falar um pouquinho sobre a importância dessas dimensões? Sim, vamos lá. Essas dimensões, elas são fundamentais, porque elas cobrem todo o curso. A organização didático-pedagógica, ela avalia se o curso tem coerência entre os seus objetivos, metodologia e currículo. Então, por exemplo, quando a gente vai avaliar um curso de graduação, pega-se o PPC desse curso e avalia-se, então, como isso está acontecendo na prática. Ou, se for, por exemplo, para a primeira autorização desse curso, se aquela proposta ela está coerente e se ela atende também às normativas institucionais e do MEC. O corpo docente tutorial garante que os profissionais envolvidos tenham a qualificação e preparo para atuar na modalidade EAD. E a infraestrutura vai analisar se a instituição oferece os recursos necessários, como, por exemplo, a biblioteca digital, a plataforma de ensino, que é o ambiente virtual, e o suporte técnico adequado para o estudante. Aline, estamos diante de muitos pontos, de avaliação. E nesse aspecto, quais são os maiores desafios que as instituições enfrentam para tentar garantir a qualidade dessas dimensões? Um dos grandes desafios, Roberta, é justamente alinhar a infraestrutura tecnológica com a necessidade de uma interação constante entre alunos e professores, que é algo que nem sempre é fácil. E além disso, também tem a questão da capacitação contínua dos docentes. Os docentes precisam estar sempre atualizados com as novas tecnologias educacionais. E um outro ponto crítico também é garantir que os polos de apoio presencial estejam preparados para receber os estudantes de forma adequada. Interessante, Aline. Então, retomando aquilo que você disse antes, a respeito de vários processos avaliativos que os cursos passam, vamos falar um pouquinho dessa avaliação, a interna, institucional, que você trouxe para nós, e a externa. Qual é o papel de cada uma delas e como é que elas podem se complementar? Bem, a avaliação interna é aquela que é realizada pela própria instituição e é essencial para que ela monitore os seus processos e corrija possíveis falhas rapidamente. Então, é o que a gente normalmente chama de avaliação institucional.
que as pessoas têm, às vezes, um pouquinho de resistência de preencher. Normalmente são instrumentos muito longos, mas é uma avaliação muito necessária e ela tem um impacto direto no processo de avaliação externa, porque ela é utilizada nesse processo de avaliação externa também. E a avaliação externa é conduzida por órgãos como o INEP, e ela traz uma visão imparcial sobre a qualidade dos cursos. Então, juntas, essas duas avaliações fornecem uma visão ampla do que precisa ser ajustado, tanto em termos pedagógicos quanto administrativos. Interessante quando você fala que os instrumentos muitas vezes são longos, né? Me parece que é porque muitas vezes eles tentam retratar aquilo que o MEC, né, que o INEP depois vem a trazer como referência de qualidade. Então, a gente pode considerar que a avaliação interna, ela é uma ferramenta de gestão. A instituição avalia os seus processos, como a qualidade do material didático, o desempenho dos alunos, e ela consegue fazer, como você disse, ajustes rápidos, né? E já a avaliação externa, ela vai verificar se a instituição está cumprindo as exigências legais de qualidade. Então, elas se complementam de fato, né? Muito legal, Aline. E é bem interessante que essas duas avaliações se complementam. A interna, ela ajuda a instituição a ser proativa, ou seja, você não precisa esperar uma visita do MEC para aprimorar certos processos. E a externa, ela dá essa visão imparcial. E se a instituição vai bem nas duas avaliações, tanto na interna quanto na externa, isso significa que ela realmente está no caminho certo. Falando aí no caminho certo, Aline, me faz lembrar que existem vários casos, né, de boas práticas. Você consegue compartilhar conosco em que momento a gente pode usar o processo avaliativo para melhorar indicadores de qualidade na EAD? Claro, Roberta. Um exemplo bem interessante é o caso da instituição que investe em capacitação contínua de tutores e mediadores. Isso pode resultar numa queda significativa nas taxas de evasão, porque os alunos eles passam a receber um suporte mais constante e, além disso, também é importante que as instituições reestruturem os seus materiais didáticos para serem mais interativos e acessíveis. Isso também contribui para melhorar o desempenho dos estudantes no curso e, consequentemente, também nas avaliações. É, de fato, uma boa prática. Então, pensando nessa prática, quais são os maiores desafios que você percebe nesse processo? Olha, um dos principais desafios é manter a infraestrutura sempre atualizada. As tecnologias, elas mudam muito rápido e os estudantes hoje esperam plataformas de ensino intuitivas que facilitem a interação com professores e colegas, e é importante também ter um suporte técnico eficiente para resolver problemas rapidamente. Verdade, você falou para nós aqui sobre materiais didáticos, sobre o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e eu me lembro de um caso interessante, em que uma instituição de ensino ela reestruturou completamente os materiais didáticos que passaram a usar vídeos interativos, quizzes, e aumentou bastante o engajamento dos alunos. Então parece que o segredo é investir em diferentes frentes, desde a formação de professores, tutores, mediadores, até a melhoria dos materiais, é isso? É isso aí, Roberta. Todos esses elementos, eles são importantes. Não adianta a instituição focar apenas em um deles, porque todos esses elementos vão contribuir para a qualidade da educação à distância, e a qualidade da educação à distância nada mais é do que o sucesso do nosso aluno, né? Perfeito, Aline. E agora? Para os que são gestores, docentes ou quem deseja trabalhar na gestão da EAD, que dicas você daria para garantir a qualidade dos cursos e os bons resultados dos processos de avaliação? Roberta, minha primeira dica seria manter uma equipe multidisciplinar forte. Um curso na modalidade à distância, ele não é feito só com professor. Existe toda uma equipe que apoia e que participa dos processos. Integra o corpo docente, os tutores, mediadores e a equipe técnica. A depender da proposta pedagógica desse curso, é preciso ter uma equipe que seja condizente com esse propósito. E é fundamental também, como nós já falamos aqui, realizar as autoavaliações periódicas. E, mais do que realizar as avaliações, utilizar os resultados para ajustar as práticas e investir na formação continuada da equipe.
Concordo, Aline, a sua experiência nos traz aí muitas possibilidades. Eu acrescentaria que envolver os alunos nesse processo de avaliação é essencial. Eles podem fornecer feedback sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, e claro, e aí, com esses ajustes que você acabou de nos trazer, a gente consegue pensar numa instituição que ouve os seus alunos, né, e ouve também a sua equipe para as mudanças que são necessárias. Investir em uma boa plataforma tecnológica também, né, é uma outra possibilidade de manter esse processo de avaliação. Que conversa boa, Aline! Agradeço muito a sua participação. Eu tenho certeza que quem nos acompanha hoje saiu com várias ideias para melhorar a gestão e a qualidade dos cursos EAD. Aline, você quer falar mais alguma coisa aí para o nosso ouvinte que possa contribuir nesse processo? Então, Roberta, eu primeiramente quero te parabenizar por esse tema desse podcast, um tema que é tão importante para nós que somos professores, gestores na área de educação à distância, para os nossos estudantes dos nossos cursos, especialmente o curso de especialização em gestão e docência em educação à distância, que certamente estarão nos ouvindo. Muito obrigada, gostei muito desse bate-papo com você e que tenhamos próximos. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Muito obrigada, Aline, sempre muito generosa em compartilhar conosco aí tanto conhecimento. E para você que nos ouve, então, muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.